Bom dia a todos, bem-vindos à Escola Ricardo Rodrigues de Luz Síncrotron. O meu nome é Liu Lin e eu sou da divisão de aceleradores do LNLS. Esse é o módulo sobre produção de luz síncrotron. Nós teremos 3 aulas nesse módulo e essa é a aula 1 sobre introdução à luz síncrotron. Nessa aula nós veremos o que é luz síncrotron, para que serve, suas principais características e como que nós fazemos para produzir luz síncrotron de alta qualidade, ou seja, luz de alto brilho. Bom, então luz síncrotron é radiação eletromagnética, ou seja, é luz normal que a gente conhece. Ela recebe esse nome de síncrotron quando ela é emitida por partículas carregadas viajando a velocidades muito próximas à velocidade da luz, quando essas partículas mudam de direção. Então, como esse desenho aqui do lado, que a gente representa uma carga que tem velocidade próxima da luz, e quando ela faz uma curva, ela emite luz. E essa luz, por ser emitida dessa maneira, a gente chama de luz síncrotron. Essa radiação recebeu esse nome porque ela foi observada pela primeira vez em um acelerador do tipo síncrotron. Desde então, essa radiação emitida dessa maneira recebeu esse nome de radiação ou luz síncrotron. Apesar dessa radiação ela poder cobrir todo o espectro eletromagnético, a gente está interessado na radiação na faixa do ultravioleta e do raio-x. E já vamos ver, por que nós estamos interessados nessa faixa de energia de radiação eletromagnética. Bom, então, se queremos estudar os materiais na escala atômica, entender como que as propriedades dependem do tipo e da distribuição dos átomos, a gente vai precisar de luz, ou fótons, com energia tal que a gente possa interagir com esses átomos. Então, por exemplo, para excitar elétrons da camada K do carbono, ou do ferro, ou da maioria dos elementos mais importantes da tabela periódica, a gente vai precisar de fótons de raio-x. Então, é por isso que, apesar da luz síncrotron poder cobrir todo o espectro eletromagnético, a gente projeta os aceleradores para produzir ultravioleta e raio-x, que é para poder estudar os materiais a nível atômico. Bom, então nós vamos ver como que as cargas em movimento elas irradiam. Então, quando uma partícula carregada ela se move de repente, no início a distorção do campo eletromagnético fica só nas proximidades da partícula. Depois, essas alterações ou distorções elas se propagam à velocidade da luz. E, na verdade, essas mudanças do campo eletromagnético que se propagam na velocidade da luz são o que a gente chama de luz, tá? Por exemplo, todos já devem ter ouvido falar que quando a gente olha as estrelas, a gente está vendo o passado, Porque a luz que a gente vê hoje, ela foi emitida há muito tempo atrás. E, por exemplo, qualquer coisa que aconteça no Sol, por exemplo, a gente só vai ficar sabendo aqui na Terra depois de 8 minutos, que é o tempo que leva para a luz se propagar do Sol até a Terra. Bom, então aqui a gente tem representado por uma bolinha vermelha uma carga em repouso. E essas linhas azuis representam Então, aqui, a carga que estava em repouso, ela vai se mover para cima. Aqui, a carga foi acelerada para cima e houve uma distorção do campo elétrico devido a isso,
que está se propagando com a velocidade da luz. Então, por exemplo, quem estava aqui nessa região mais longe ainda não sabe que a partícula se mexeu, porque ainda não deu tempo, né, da luz chegar até aqui. Aqui, né, um tempo depois, a luz já se propagou um pouquinho mais. Vamos ver agora como que é a radiação de uma carga oscilante, que também é conhecido como radiação de uma antena. Então, o campo elétrico é distorcido dessa maneira aqui que a gente está vendo, né? E, na verdade, a gente tem o famoso padrão de radiação de antena, que é esse formato de rosca. Vamos ver agora o que acontece com uma carga com velocidade relativística, né, perto da velocidade da luz, quando ela faz uma curva. Então aqui a gente tem essa carga, né, vindo com velocidade constante, seguindo essa linha amarela, ainda antes da curva. Nesse caso de cargas com velocidade constante, a gente sabe que o campo elétrico ele modifica um pouquinho, ele fica concentrado, né, na direção perpendicular à velocidade, que está representado aqui por essa curva vermelha, essa linha vermelha. Então vamos ver agora o que acontece quando a carga faz a curva. Então, nós vemos aqui o padrão, né, de como fica a deformação do campo elétrico quando a partícula faz a curva. Aqui a gente tem 3 bolinhas, essa bolinha aqui representa a carga antes da curva, essa bolinha azul representa a carga se ela tivesse continuado com velocidade uniforme, sem fazer a curva. E a bolinha vermelha, então, é a carga que fez a curva. A gente vê que como a velocidade da carga ela já é bem próxima da velocidade da luz, essa deformação do campo aqui, ó, ela não consegue avançar muito em relação à carga. A velocidade dela é só um pouco maior, né? Então a gente vê que bem próximo aqui de onde a carga estaria, né, se tivesse continuado em linha reta, a gente já não tem a informação de que a carga fez a curva, certo? Então vocês vejam que nessa região aqui, tangente à curva, que envolve, né, distâncias maiores que a própria curva, e como a deformação é limitada com velocidade, pela velocidade da luz, tem uma deformação muito grande nessa região aqui, tangente à curva, que envolve distâncias maiores do que a própria curva. Então, é por isso que tem essa deformação muito grande aqui nessa região, indica que as partículas, né, com velocidade próxima da luz, quando fazem curva, elas emitem muita luz nessa região tangente à trajetória. Ou seja, cargas relativísticas, quando fazem curva, emitem muita radiação na direção tangente. Bom, agora que nós já sabemos que cargas relativísticas emitem muita luz quando são defletidas, vamos ver agora quais características que fazem com que essa seja uma luz de alta qualidade. Bom, primeiro, uma fonte de luz de alta qualidade tem que ser intensa, ou seja, tem que produzir um alto fluxo de fótons, né? Muitos fótons por segundo. Depois, a gente gostaria que essa fonte fosse pequena e colimada. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 fontes de luz, em que essa primeira fonte de luz aqui é mais parecida com uma lâmpada, por exemplo, né, de teto, e essa segunda fonte é mais parecida com uma ponteira laser, né? Ela tem uma área de emissão pequena e a luz é muito mais colimada, né? Tem uma divergência angular pequena. Então, a gente está dizendo que nós queremos que a luz seja parecida com essa da ponteira laser, pequena e colimada. Essas características podem ser resumidas num conceito de brilho,
que é o fluxo divididos pela produto, né, da área da fonte vezes a divergência. Então, para termos um brilho alto, temos que ter um fluxo alto, tamanho da fonte pequena e divergência angular pequena. Esse conceito de tamanho vezes divergência, ele é um conceito bastante importante e tem até um nome para esse produto, que é emitância do feixe. Então, nós vemos que uma fonte de luz de alta qualidade, ou seja, alto brilho, é uma fonte de luz com emitância do feixe pequena. Quanto menor a emitância, maior o brilho. Aqui nós vemos como que o brilho das fontes de raio-x evoluiu com o tempo. Então, desde a descoberta dos raios-x por Roentgen em 1895, os tubos de raio-x foram as principais fontes de raio-x por várias décadas. E até hoje, se você for num hospital tirar um raio-x, você vai ser exposto a raio-x gerado por um desses tubos de raio-x. Mas aqui a gente vê como que o brilho começou a aumentar exponencialmente quando a gente começou a usar síncrotrons como fonte de raio-x. Vejam que esse aqui é um gráfico logarítmico. E a gente costuma dividir os síncrotrons em várias gerações, começando com a primeira geração, né, que é onde a gente usava a luz síncrotron parasiticamente dos anéis que eram projetados para colidir partículas. Já na segunda geração, se percebeu que essa luz era de muita utilidade, aí começaram-se a construir aceleradores dedicados à produção de luz síncrotron. Nesses aceleradores, a principal fonte de luz eram os dipolos, né, que geravam fontes de luz de alto fluxo. Na geração seguinte, que é a terceira, que é onde a maioria dos aceleradores que existem hoje no mundo são classificados, os aceleradores eles foram projetados com redes magnéticas do tipo DBA ou TBA, né, Double Band Achromat ou Triple Band Achromat, com trechos retos para dispositivos de inserção, que são os wigglers e os onduladores, que passaram a ser as principais fontes, né, de radiação desses anéis. E aí a gente consegue extrair luz de alto brilho desses dispositivos de inserção. Hoje nós temos a quarta geração, que é a novíssima geração de anéis, tem apenas 3 funcionando no mundo hoje, vários projetos, né, mas apenas 3 em funcionamento, e o Sirius é uma delas. E o brilho desses anéis é tão alto, né, devido a um tipo especial de rede magnética chamado MBA, Multiple Band Achromat, e juntamente com dispositivos de inserção de alta performance, eles produzem, o brilho é tão alto que começa a produzir raio-x coerente, né? Temos um alto fluxo de raio-x coerente. Bom, então a gente vai ver aqui por que elétrons relativísticos são fontes de raio-x de alta qualidade. Bom, primeiro, quando a gente fala de elétrons relativísticos, estamos falando de elétrons com velocidade quase igual a c, velocidade da luz, e a gente define esse parâmetro beta, que é a velocidade do elétron em unidades da velocidade da luz, né? Então, estamos falando de elétrons onde o beta é quase igual a 1. Também definimos o parâmetro gama, que é a energia dos elétrons em unidades da energia de repouso do elétron. Então, estamos falando de elétrons de alta energia, onde o gama é muito grande, é muito maior que 1. Aqui a gente tem a relação entre gama e beta. Bom, um feixe de elétrons relativísticos é mais fácil de ser focalizado em um tamanho transversal pequeno,
porque as forças de repulsão eletrostática, né, que tem entre os elétrons ali no feixe, porque eles são cargas com o mesmo sinal, essa força de repulsão ela é praticamente cancelada pela força de atração magnética. Né? A gente pode pensar que elétrons com velocidade são como correntes, e a gente sabe que existe uma força de atração magnética entre correntes paralelas. Quando a velocidade desses elétrons é praticamente igual a c, a gente pode mostrar que essa força de atração magnética praticamente cancela a força de repulsão eletrostática. Então, esse feixe de elétrons, né, comporta-se praticamente como um feixe de fótons, onde não há força de repulsão entre as partículas. Então, é mais fácil, né, é fácil da gente focalizar esse feixe de elétrons para um tamanho pequeno. Os elétrons também, eles emitem mais luz do que partículas pesadas da mesma energia. Então, a potência de luz emitida, ela vai com gama na quarta potência. Então, os elétrons, por serem leves, eles têm a massa de repouso pequena. Então, como a massa de repouso é pequena, é mais fácil de conseguir um gama alto para os elétrons. A colimação da radiação emitida também é proporcional a 1 sobre gama. Então, quando a gente tem um gama muito alto, a luz ela é naturalmente mais colimada, né? Então, se a gente passa para o sistema de referência, por exemplo, do elétron, né, onde o elétron está emitindo um fóton, um ângulo θ aqui, se a gente transferir esse sistema de coordenadas para o sistema de referência do laboratório, a gente vai ver que esse fóton vai ser emitido, né, num ângulo bem mais colimado, né, onde o θ ele é da ordem de 1 sobre gama. Lembrando novamente que o gama é um número muito grande, então o θ é um ângulo muito pequeno. Bom, então, tamanho pequeno, alto fluxo e colimado é tudo que a gente quer, então, para ter uma fonte de alto brilho. Bom, aqui a gente vai abrir um parênteses na aula. Vamos ver algumas características interessantes da distribuição espectral e espacial da radiação emitida. São resultados que a gente vai usar mais para frente. Então, considerando uma onda eletromagnética no sistema do elétron, nós podemos escrever a equação da onda dessa maneira, onde tudo que é no sistema do elétron, a gente vai usar esse asterisco aqui. A fase da onda, né, pode ser então expandida nessa forma aqui, onde a gente vê que a fase oscila no tempo e no espaço. Bom, a gente quer provar que a fase é o produto de dois quadrivetores, né? O vetor momento-energia e pelo vetor espaço-tempo. Então, fazendo esse produto aqui e abrindo aqui, né, considerando a energia do fóton e o momento do fóton, a gente vê de fato que o produto desses dois quadrivetores é igual à fase. A gente sabe que o produto de dois quadrivetores é um invariante de Lorentz. Então, a fase da radiação é um invariante de Lorentz. Ou seja, a gente pode escrever a fase no sistema do elétron como sendo igual à fase no sistema do laboratório. Tá? E agora, a gente aplicando a transformação de Lorentz, né? Contração do comprimento, dilatação do tempo, a gente vai ter esse resultado aqui, tá? Então, a gente está considerando que o nosso elétron, ele tem velocidade na direção z. E as direções x e y são direções transversais à velocidade, então a transformação de Lorentz não faz nada nessas direções transversais à velocidade. Bom, então se a gente pega essa equação e coleta os termos em CT, de ambos os lados, né, da igualdade, nós vamos ter essa relação aqui
entre as frequências da onda no sistema do elétron e no sistema do laboratório. Então, nós vemos que tem um shift da frequência, né? Que é conhecido como o efeito Doppler relativístico nesse caso, mas é o mesmo princípio do efeito Doppler quando a gente tem que a gente conhece quando tem uma fonte em movimento. Nós temos um shift de frequência, né? Nesse caso, na direção para frente, onde o θ é igual a zero, nós vamos ter essa relação aqui. E considerando que o nosso elétron é relativístico, ou seja, beta é praticamente igual a 1, a gente vai ter um shift de frequência que é dado por esse fator 2 gama. Ou seja, o shift de frequência pode ser bem grande, né? Lembrando que o gama é muito maior que 1 e que para elétrons, porque a massa de repouso do elétron é aproximadamente meio MeV, né? Então o gama é praticamente 2000 vezes a energia em GeV. Então, para os Sírios, né, o gama ele é quase 6000. Então a gente vê que o shift de frequência, quando a gente passa do referencial do elétron para o referencial do laboratório, ele é, no caso dos Sírios, quase 12.000, um número bem grande. Bom, agora nessa mesma expressão, se a gente coletar os termos em x, y e z, nós podemos mostrar que a luz emitida no sistema do elétron, ela vai ser colimada, né, no sistema do laboratório. Então, coletando os termos de ambos os lados da equação, a gente vai chegar nessa relação aqui entre o ângulo θ no sistema do laboratório e no sistema do elétron. Fazendo a aproximação de que beta é aproximadamente igual a 1, a gente vê que toda a radiação emitida entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2 no sistema do elétron, ela vai estar colimada no sistema do laboratório em um ângulo da ordem de 1 sobre gama. Vamos ver agora, então, as características da radiação dos dipolos. Os dipolos são ímãs usados para guiar o feixe no anel, e eles defletem o feixe num arco de círculo, através de um campo magnético uniforme, né, que é criado com dois polos, um norte e um sul. A trajetória do pacote de elétrons, então, quando ele entra nesse campo dipolar, ele faz um arco de círculo, né, e emite radiação na tangente do arco. Então forma esse leque de radiação e uma parte, né, desse leque de radiação é selecionado e é enviado para as linhas de luz. Nos Sírios, os elétrons têm energia de 3 GeV, né, então o gama é quase 6000, e a abertura angular da radiação, o 1 sobre gama, é aproximadamente 0,17 miliradianos. A radiação dos dipolos é caracterizada por ter um fluxo espectral contínuo, ou seja, ele emite continuamente uma grande faixa de energias, que é caracterizada por uma energia crítica, que é dada aqui nessa expressão, depende da energia dos elétrons ao quadrado e do campo magnético do dipolo. O fluxo, né, espectral, então o número de fótons por segundo, que é por unidade de ângulo de deflexão do dipolo, ele é dado por essa expressão aqui, depende da energia, da corrente, mas toda a distribuição espectral é descrita por essa função G1 aqui, que está plotada aqui embaixo, né, essa função G1. E o eixo X aqui desse gráfico é a energia do fóton em unidades da energia crítica. Então, a gente vê que o fluxo aqui é contínuo em energia, né? Vemos também que a energia crítica, que está marcada aqui por essa linha vermelha, ela divide o fluxo em duas metades
e metade da potência dos fótons é emitida abaixo da energia crítica e metade da potência é emitida acima da energia crítica. Aqui abaixo da energia crítica a gente tem muito mais fótons, né? Só que de mais baixa energia, e tem uma variação lenta aqui do fluxo, né? Em função da energia. Já acima da energia crítica, a gente vê que o fluxo cai muito rápido, tem um decaimento exponencial aqui do fluxo quando aumenta a energia. Então, acima da energia crítica, nós temos menos fótons, né? Só que cada fóton, lógico, tem mais energia. Uma regra de Polegar que é interessante é que quando a energia do fóton é aproximadamente 4 vezes a energia crítica, a intensidade já cai uma ordem de grandeza em relação ao máximo aqui da intensidade. Então, essa é uma regra interessante porque, por exemplo, se você for fazer um experimento em algum laboratório, basta você saber qual que é a energia crítica do dipolo para saber se a sua experiência pode ser feita, né, no dipolo desse laboratório. Vamos ver agora sobre a radiação dos dispositivos de inserção. Como a gente viu, os dispositivos de inserção eles são as principais fontes de radiação dos anéis mais modernos, os de terceira e quarta geração. Bom, primeiro a gente vai ver o que é um dispositivo de inserção. Como o nome diz, né, então ele é um dispositivo, é algo, né, que a gente insere no anel. Só que a principal requisito é que esse dispositivo ele não pode alterar a forma do anel. Então, nos projetos mais modernos, a gente já disponibiliza trechos retos especiais onde esses dispositivos são colocados. Então, o elétron ele vai entrar nesse dispositivo, vai sair, né, na mesma posição que se não tivesse esse dispositivo. Para que isso aconteça, o dispositivo tem que satisfazer duas condições, que as integrais primeira e segunda, né, de campo sejam nulas. Então, o dispositivo de inserção, temos dois tipos principais, que são os wigglers e os onduladores. Eles consistem de uma série de polos magnéticos alternados que defletem o feixe periodicamente em direções opostas, como aqui nesse exemplo. O feixe entra no dispositivo, oscila e depois sai na mesma posição. Então, as principais vantagens dos dispositivos de inserção é que eles podem produzir, por exemplo, radiação mais dura, dependendo do campo, né, desses polinhos. Porque como a gente não pode ficar variando o dipolo, porque senão variaria o formato do anel, aqui nos IDs a gente pode variar o campo, né, desde que a integral seja nula. Então a gente pode ter campos mais fortes ou mais fracos e podemos ter radiação com raio-x, né, com energia crítica maior ou menor. Podemos variar a energia crítica sem alterar o formato do anel. A gente pode também aumentar a intensidade da radiação, porque cada vez que ele faz uma curvinha aqui no dispositivo, ele vai emitir e, logicamente, então a intensidade vai ser a soma, né, de todas as intensidades dos diversos polos. Lembrando que os dispositivos modernos, a gente pode ter centenas de polos, então o ganho, né, de potência pode ser muito grande mesmo. A gente pode gerar radiação monocromática de alto brilho, que eu já vou falar mais para frente. Podemos também gerar radiação com polarização elíptica, né, que a gente desejar. Então, como já tínhamos falado, os IDs são as principais fontes de radiação nos anéis de terceira e quarta geração. Aqui nós vamos em mais detalhe a trajetória do feixe de elétrons dentro de um dispositivo de inserção. O campo a trajetória do feixe dentro desse campo senoidal também vai ser uma senoide,
né, que tem o mesmo comprimento de onda do campo, e aqui a gente vai chamar a atenção para esse ângulo máximo da trajetória. E a gente vai definir um parâmetro K do ondulador, que é o ângulo máximo da trajetória em unidades da abertura natural da radiação, aquele 1 sobre gama. Tá? Esse é um parâmetro importante que caracteriza o ondulador. Se a gente colocar em termos desses outros parâmetros, a gente vai ver que o K depende da amplitude de campo e do comprimento de onda do ondulador. Em termos práticos, K vai ser dado por essa equação aqui, né? 0,934 vezes o lambda do ondulador em centímetros, vezes o campo máximo em Tesla. Obviamente, a amplitude da oscilação também depende de K. Quanto maior o K, maior a amplitude da oscilação. Aqui nós vemos a diferença entre wigglers e onduladores. Se K for menor que 1, a gente tem um ondulador. Nesse caso, a amplitude angular da trajetória é menor que a abertura angular da radiação. Então, a radiação emitida nos diversos polos, ela vai overlapar, né? E a gente vai observar o fenômeno de interferência da radiação. Então, o fluxo de um ondulador, ele vai apresentar picos estreitos, né, quando a interferência da radiação emitida nos diferentes polos for construtiva. Já no caso do Wiggler, o K é muito maior que 1, ou seja, a amplitude angular da trajetória é muito maior que a abertura natural da radiação emitida nos diversos polos. Então, nesse caso, a gente não vai ter essa superposição da radiação, né, emitida nos diversos polos. E então, o fluxo do Wiggler é a soma, né, dos fluxos dos N polos. Bom, aqui nós temos um gráfico ilustrando a diferença entre as radiações de dipolo, Wiggler e ondulador. Então, se essa curva verde aqui representa a radiação de um dipolo, um Wiggler poderia ser representado por essa curva azul, onde nós temos um aumento de intensidade, né, pelo número de polos, e temos também uma alteração da energia crítica. Já o ondulador, ele pode ser representado por essa curva rosa, onde a gente vê picos bem intensos, né, de radiação, naquelas energias que correspondem à condição de interferência construtiva. Então, aqui a gente vê o harmônico fundamental e alguns harmônicos, né, de mais alta ordem. Nós vamos tentar entender agora a radiação do ondulador de uma maneira bem interessante. Vamos passar para o sistema de referência do elétron. Então, é um sistema de referência inercial que tem uma velocidade constante, né, igual à velocidade longitudinal do elétron. Então, ele vai acompanhar o elétron aqui na direção longitudinal. Nesse sistema de referência, é o ondulador que vai estar vindo em direção ao feixe de elétrons com uma velocidade quase igual à velocidade da luz. Se o período do ondulador é L no laboratório, né, que é o mesmo período do campo magnético, nesse referencial, esse comprimento vai sofrer uma contração de Lorentz, né? Então, o elétron vai estar vendo o campo com um comprimento de onda reduzido por um fator gama. Se a gente olhar agora esse ondulador de frente, a gente vai ver o elétron oscilando, né, na direção transversal aqui à velocidade, como se fosse uma antena, num movimento de antena. E a gente já viu então que nesse referencial, esse movimento de antena vai gerar essa radiação aqui com um padrão dessa rosquinha.
Se a gente voltar agora para o sistema de referência do laboratório, essa radiação vai sofrer o efeito Doppler. Lembra que a gente viu? E essa radiação, então, o comprimento de onda vai ser reduzido por um fator 2 gama. O efeito combinado, né, da contração de Lorentz e do efeito Doppler vai dar um efeito combinado de um fator 2 gama ao quadrado. Como a gente viu, o gama pode ser um fator muito grande, ou seja, esse fator aqui, 2 gama ao quadrado, pode ser um fator bastante grande e pode levar um ondulador que tem período de centímetros no laboratório a irradiar, né, luz no comprimento de onda que chega nos raios-x ou ultravioleta. Então a gente diz que o comprimento de onda fundamental do ondulador, lambda1, vai ser o comprimento do ondulador, período do ondulador, divididos por esse fator 2 gama ao quadrado. Esse é o comprimento de onda fundamental da radiação emitida por um ondulador de comprimento de onda lambda-U e cujos elétrons têm uma energia gama. Como exemplo, no Sirius, a energia dos elétrons é 3 GeV, o gama a gente já viu é quase 6.000, então um ondulador que tenha período de 20 milímetros vai produzir radiação com comprimento de onda fundamental de 3 angstroms. Existem algumas correções importantes que a gente deve fazer para a expressão do comprimento de onda fundamental do ondulador. Então, a primeira correção é devido ao efeito Doppler variar com o ângulo de observação θ. Então, a gente viu que o fator de multiplicação do efeito Doppler é dado por esse fator aqui, né? E se a gente assumir que teremos ângulos pequenos e que estamos na condição ultrarrelativística, essa correção para o comprimento de onda fundamental do ondulador vai estar como escrito nessa equação aqui, né? Vai depender do ângulo θ ao quadrado, essa correção. Outra correção importante é que a amplitude de oscilação do ondulador altera a componente longitudinal da velocidade. Como o módulo da velocidade é fixo, que é quase igual a c, né? Então, quanto maior, por exemplo, a componente transversal da velocidade, menor vai ser a componente longitudinal da velocidade e menor vai ser o efeito Doppler, né? Então, assim, tem uma correção a ser feito no comprimento de onda fundamental do ondulador, que depende da amplitude da oscilação da partícula e vai depender então do parâmetro K, né, como escrito aqui nessa fórmula. Essa correção ela é bastante importante porque permite que a gente sintonize o comprimento de onda do ondulador variando esse parâmetro K. E esse parâmetro K pode ser variado, por exemplo, num ondulador de ímãs permanentes, mudando o gap do ondulador, né? Mudando a distância entre os ímãs, e isso vai mudar a amplitude do campo e então vai mudar o K. E a gente pode usar então esse fator, a variação desse fator K, variação do gap, para variar o comprimento de onda do ondulador. Por exemplo, quando a gente tem um ondulador de ímãs permanentes, né, o campo ele depende do gap, né, da distância entre os ímãs, através de uma fórmula como essa. Bom, obviamente existe uma transição contínua entre o que a gente chama de ondulador e Wiggler, né? Então, o que acontece quando a gente vai aumentando o campo do ondulador, vai aumentando o K? Primeiro, começam a surgir harmônicos ímpares de mais alta ordem. E a gente pode entender, olhando então esses dois gráficos aqui. Então, quando o K é muito pequeno, a velocidade transversal da partícula é bem baixa
Então, ela é completamente não relativística. E o movimento fica, então, essa senoide, quase que uma senoide perfeita, que só tem, então, o primeiro harmônico, por exemplo, ou poucos harmônicos. Quando o K começa a aumentar, a velocidade transversal da partícula começa a aumentar. Então, começa a aparecer o efeito relativístico no movimento transversal. Então, você vê que a senoide começa a deformar, né? E a gente começa a ter harmônicos de mais alta ordem aqui nessa trajetória. Só que a contração relativística, ela não depende da direção da velocidade. Então, a gente vê que tem uma perturbação simétrica, né? Tanto quando a velocidade sobe ou quando a velocidade está descendo, né? Então, a perturbação é simétrica em torno dos picos e vales, então causa o aparecimento apenas dos harmônicos ímpares de mais alta ordem, né? Da oscilação fundamental. Começa a aparecer terceiro, quinto, sétimo harmônico e etc. Um outro efeito, quando a gente começa a aumentar o K do ondulador, é que começam a surgir harmônicos pares. Então, a trajetória, em vez de ser apenas uma antena que sobe e desce, né, ela começa a fazer essa figura aqui, 8. Né? Então, é como se fossem duas antenas superpostas. Uma nessa direção aqui e a outra nessa direção longitudinal aqui. E a gente vê que nessa figura 8, ó, quando a oscilação sobe e desce uma vez, ela vai e volta duas vezes. Ou seja, a frequência dessa antena longitudinal é o dobro da frequência dessa antena transversal. Então, por isso que começam a surgir os harmônicos pares, né? Segundo, quarto, sexto harmônicos da oscilação fundamental. Então, aqui a gente vê, né, como que o espectro do ondulador vai transicionando para o espectro de um Wigler continuamente. Então, recapitulando aqui como que a gente consegue sintonizar os picos da radiação do ondulador, através da variação do parâmetro K do ondulador, e a gente vê aqui que o K depende do campo, né, da amplitude do campo magnético, e a gente pode então variar essa amplitude do campo através de mudança de gap ou fase do ondulador. Os harmônicos da radiação então vão variar de acordo com essa fórmula aqui, dependem de K. E aqui a gente tem um exemplo nessa curva vermelha, é um ondulador no Sirius com um lambda de 19 milímetros e gap mínimo de 4,5 milímetros. Aqui é interessante notar que a energia mais baixa, ou seja, o maior lambda, ele é determinado pelo gap mínimo, né, pelo maior K. Quando a gente vai abrindo o gap, o campo magnético vai diminuindo e a energia dos raios-x vai aumentando. Então, quando a gente vai diminuindo o K ou aumentando o gap, o primeiro harmônico, ó, ele vai variando desse ponto até esse ponto, aí temos o terceiro harmônico varia daqui até aqui, o quinto harmônico varia daqui até aqui e assim por diante. Então, assim a gente consegue variar a energia, né, cobrir todas as faixas de energia do ondulador, variando o parâmetro do ondulador. Bom, nós temos vários tipos de onduladores, né, hoje em dia, só lembrando que houve um avanço muito grande na tecnologia dos onduladores recentemente, e foi esse avanço que permitiu a gente obter ganhos expressivos de brilho, né, nas máquinas de quarta geração, e também permitiu que máquinas de mais baixa energia conseguissem gerar radiação que antigamente só se conseguia com máquinas de mais alta energia. Essa é uma área bastante ativa, né? Tem bastante gente fazendo pesquisa nessa área de onduladores. Alguns tipos, então, eu coloquei aqui. Podemos ter os onduladores de período pequeno, com o objetivo de aumentar a energia do fóton. Então, nesse sentido,
houve um desenvolvimento grande, recente, na tecnologia de onduladores em vácuo, para eliminar a câmara de vácuo, né, e permitir gaps menores. Onduladores criogênicos, usando ímãs permanentes, né, na temperaturas criogênicas para melhorar as propriedades magnéticas, e ímãs supercondutores, também usando fios supercondutores para aumentar o campo magnético. Onduladores não planares, né, para gerar radiação elíptica, né, polarização circular, com campos magnéticos cruzados. Então, temos onduladores do tipo delta, do tipo Apple, né, onduladores helicoidais. Existem também onduladores quase periódicos para suprimirem harmônicos de mais alta ordem, onduladores do tipo revolver, onduladores do tipo canted, então diversos tipos de onduladores. Então aqui só algumas fotos, né, alguns exemplos. Por exemplo, aqui ó, esse ondulador se vê que é um ondulador de ímãs permanentes, e o gap, né, que é essa distância entre os ímãs, é variável, e com isso varia-se o campo, né, o parâmetro K do ondulador. Aqui tem onduladores supercondutores, onduladores em vácuo. Esse ondulador aqui foi desenvolvido no LNLS, é um ondulador tipo helicoidal. E esse ondulador também, tipo delta, é um ondulador que está sendo desenvolvido aqui para ser usado nos Sirius. Falando então rapidamente sobre coerência, uma onda coerente é aquela que produz fenômenos observáveis de interferência e difração. É claro que toda onda, né, sofre fenômenos de interferência e difração, só que quando a onda ela é incoerente, a gente não consegue observar esses fenômenos. Então, aqui tem uma fonte de luz representada, uma fonte de luz incoerente, e é claro que a gente sempre consegue, né, extrair uma fonte coerente a partir dessa incoerente se a gente for filtrando a luz. Só que nesse caso, obviamente, a gente vai diminuir bastante a intensidade da luz coerente. As fontes de luz visível coerentes já são conhecidas há bastante tempo, por exemplo, essas ponteiras laser que a gente usa, né, nas apresentações. Só que fontes coerentes de raio-x são bem mais raras e só começaram a aparecer recentemente. Vamos então analisar quais são as condições para a gente ter coerência transversal, ou também conhecido como coerência espacial. Se a gente considerar esses dois pontos aqui emitindo, né, P1 e P2, separados por uma distância y, com um pinhole aqui com diâmetro d, né, a uma distância d grande, a gente vai ver num anteparo o padrão de difração desses dois pontos superpostos, como nessa figura aqui. E a gente vai dizer que a gente ainda consegue observar o padrão de difração desse conjunto se a distância entre esses dois picos centrais for menor que a distância entre o pico central e o primeiro máximo. Então, repetindo, ó, se a distância entre esses dois picos centrais for menor que a distância entre o pico central e o primeiro máximo, a gente vai dizer que a gente ainda consegue observar o padrão de difração desse conjunto. Escrevendo essa condição que eu acabei de falar em termos dessas variáveis, a gente vai ter então essas condições aqui. O padrão de difração vai ser observável se y vezes ômega, que é esse ângulo aqui, né, for menor que 2 lambda. Se a emissão ocorre, né, num ângulo θ, só a fração ômega sobre θ igual a 2 lambda sobre yθ vai produzir padrão de difração. Então, a gente pode definir um poder de coerência, que é essa fração ômega sobre θ, né, no plano x, vezes ômega sobre θ no plano y, e a gente vai obter esse fator aqui, 4 lambda ao quadrado
divididos por y, θy e x, θx. Bom, a gente observa primeiro que esse poder de coerência é proporcional a lambda ao quadrado, ou seja, é bem mais difícil obter coerência para lambdas pequenos, por isso que é bem mais difícil obter coerência para raio-x. Outra coisa interessante que a gente observa é que quanto menor o tamanho e a divergência do feixe, maior o poder de coerência, né? A gente viu que tamanho pequeno e divergência pequena também são condições para ter brilho alto. Então, uma fonte bastante brilhante é uma fonte também que tem bastante coerência. E a gente diz, então, que estamos no limite de difração quando a coerência for completa, né? Quando o θ for igual a esse ômega. Só finalizando, então, como que a gente faz para construir uma fonte de luz síncrotron? Bem, recapitulando, nós vimos que luz síncrotron é a radiação eletromagnética que é emitida por partículas carregadas viajando a velocidades relativísticas quando mudam de direção. Então, a natureza do nosso problema é, primeiro, produzir um feixe de elétrons ultrarrelativístico. Depois, a gente tem que prover condições de estabilidade para que esse feixe ultrarrelativístico permaneça armazenado, né, de forma estável por um longo período de tempo, radiando luz síncrotron. E também a gente precisa disponibilizar essa radiação aos experimentos. Então, para fazer tudo isso, precisamos de muita física e engenharia em ação. Então, para construir uma fonte de luz síncrotron, a gente vai precisar de um injetor para produzir o feixe de elétrons ultrarrelativístico, né? E o injetor geralmente é composto de um canhão de elétrons, um acelerador linear e um booster. A gente vai precisar de um anel de armazenamento para poder armazenar esse feixe por muitas horas de maneira estável. E as principais partes de um anel de armazenamento são a rede magnética, que guia e focaliza o feixe, o ambiente de ultra alto vácuo, um sistema de radiofrequência para repor a energia dos elétrons. Precisamos também de sistemas de diagnóstico de feixe, sistema de controle. E para levar a radiação até os experimentos, a gente precisa então das linhas de luz, né, que é composto geralmente de elementos ópticos, ambientes para colocar a amostra, detetores e sistemas de aquisição de dados e controle. Tudo isso vai ser visto na aula 2, tá? Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção.